Oi, gente, tudo bom? Hoje é terça-feira, dia 21 de junho? Isso, 21 de junho. E ontem eu não consegui escrever nada, que eu falei que essa semana, gente, se eu não começasse, eu não ia entregar nada lá no final do ano do mestrado. Então, eu consegui escrever, eu decidi que eu vou escrever primeiro todos os capítulos da parte da família, que eu falei, né, que tem mais 2 partes extras que eu vou escrever. Um são as cartas, outros são esse da família. Então eu tô escrevendo esse da família, porque é da perspectiva de uma criança, eu queria um pouquinho de troca de ares, de toda a coisa pesada que eu escrevo desse livro. Então, eu tô anotando quantas palavras eu escrevo. Eu não tô anotando por quanto tempo, mas quantas palavras. Então, hoje eu fiz 2 sessões de escrita. Uma, eu escrevi 709 páginas, urra. E foi um capítulo inteiro, eu acho, né, nessa primeira escrita. E o próximo eu escrevi, que foi agora, o outro foi de manhã. Agora, de tarde, eu escrevi mais 454 palavras e não foi um capítulo inteiro. Eu parei porque eu tinha umas outras coisas pra fazer. Amanhã eu continuo, hoje à noite, mas bem provavelmente amanhã. E tô feliz com isso. E queria passar pra vocês, até porque eu tô fazendo isso agora. Na minha última conversa com a Julia Crouch, ela falou que um conselho que ela deu para uma das minhas colegas para se manter no ritmo da escrita é parar de escrever quando você não quiser parar de escrever. E não porque isso vai te deixar animado para escrever, para continuar escrevendo da próxima vez que tu sentar na frente do computador ou, né, pegar o caderno ou o que seja. E achei isso muito inteligente, porque se tu tá escrevendo um negócio e tu para justamente porque tu tá preso em alguma parte, não sabe como resolver tal coisa, a próxima vez que tu for sentar, se tu ainda não souber como resolver a coisa ou ainda tiver meio travado, não vai render, ou tu não vai querer sentar. Isso isso faz a procrastinação acontecer. Então, eu achei algo muito inteligente. Tô tentando aplicar. Olá, galera. Hoje é quarta-feira de noite, dia 21? Não, 22. E eu escrevi hoje também. Tô tentando manter esse ritmo, escrever todos os dias, começando ontem. Mas tem que começar em algum lugar, né? E hoje eu só escrevi 558 palavras, mas passando do marco das 500 palavras por dia, eu já acho bom. Apesar de que eu queria, até o final dessa semana agora, ter pelo menos 7.000 palavras novas escritas. Vai que dá um surto de criatividade. Vai que dá. Eu fui num café hoje pra escrever, pra trocar diários, enfim. Foi bom, mas não foi nada que, nossa, rendeu muito mais do que aqui em casa. Mas é gostoso trocar diários, de vez em quando eu gosto de fazer isso. Então, eu escrevi essas 558 palavras, que foi... Eu tentei continuar um dos capítulos que eu tinha começado ontem, e eu não terminei, mas não rendeu muito, eu não sei bem pra onde esse capítulo tá indo, eu sei o que mais eu quero escrever nele, mas eu não tô conseguindo encaixar as 2 ideias. E comecei um próximo, que esse rendeu mais, assim, eu ainda não terminei ele também, mas eu também dei uma travadinha, assim, eu não tô conseguindo seguir o conselho da minha professora, porque eu não tô em momentos que eu tô, tipo, muito enlouquecida, escrevendo uma cena de super tensão, de medo, de perseguição, sei lá o quê. São cenas mais tranquilas, mas é bom pra dar uma pausa em toda a tensão do resto do livro inteiro. E eu tô gostando do personagem que eu tô escrevendo, né, que é uma criança, a ponto de vista de uma criança, então tá bem divertido escrever o ponto de vista de uma criança, por pouco que seja, assim, mas eu tô gostando. Então, e percebo que eu não sei muitas coisas sobre crianças. Tipo, sei lá, o que um menino de 8 anos gostaria de ganhar de presente? Nem ideia. Sei lá, que brinquedos infláveis tem uma festa de aniversário, sabe? Esse tipo de coisa meio que parece besta, mas
quando tu vai pensar ou descrever ou fazer, tu fica meio, ué, e daí? Como desenvolve? Então, tá divertido escrever isso. Eu tenho uma listinha de capítulos que eu quero escrever a partir do ponto de vista desse personagem. Eu escrevi 8. Um deles eu já mudei. Tem, sei lá, talvez seja mais do que 8, não muito mais. Mas talvez seja mais. E eu queria que uma média desses capítulos fosse de 1000 palavras cada um. Vamos ver como vai. Não sei. Dia 23, tô fazendo isso aqui bem como diário mesmo, todos os dias, pra eu contar pra vocês o quanto eu tô conseguindo escrever cada dia. Agora, ainda é meio da tarde, não é muito tarde ainda não. E eu fiz 3 sessões de escrita hoje, fiquei bem feliz com isso. Num total, eu escrevi 1155 palavras, não é assim, uau, um número enorme, mas, né, escrever 1000 palavras no dia é um feito bem grande, então tô feliz. No primeiro dia, que foi na terça que eu comecei, deveria ter começado segunda, não consegui, eu escrevi 1100 e alguma coisa também. Ontem eu só consegui 550 e alguma coisa e hoje foi mais 1100 e pouco. Eu acabei de ver aqui no Scrivener, eu passei da marca de 43.000 palavras no livro. Isso me dá um pouquinho mais de respiro, só falta 17.000. Mas vai dar. Os papeizinhos que eu mostrei num takezinho passado, os papéis amarelos na parede, são as 5 partes principais que eu preciso mexer nesse livro. Então, agora, eu tô na primeira, que é o ponto de vista da criança, né? Que é filho do meu personagem serial killer. E são capítulos bem tranquilos, assim, não tem nada de terror, não tem nada de tensão, não tem nada de violência, não tem nada das outras coisas horrorosas que tem no livro. Eu já falei, né, isso, esses capítulos servem como um respiro entre os capítulos mais tensos e também serve um outro propósito mais lá no fim do livro. Então, eu tô gostando de escrever, mas ao mesmo tempo, como não tem uma super tensão ou não necessariamente esses livros levam a história pra frente, eu às vezes fico meio assim, tá, e daí? Como é que eu termino? Como é que eu começo? Ou como é que eu continuo tal capítulo? Então, isso. Mas eu quero terminar esses. Eu escrevi dessa listinha aqui, acho que eu mostrei no início pra vocês. Eu acabei de fazer mais um, esse aqui. Então, ainda falta, né, pelas minhas contas aqui, falta 2 capítulos, mas talvez eu vá adicionar mais um ou outro aqui, porque eu queria pelo menos que esses capítulos aí somassem 7.000 palavras. E por enquanto estamos em 2 e pouco, quase 3. Mas vamos ver. Uma outra coisa que eu li um comentário ontem do Diário de Escrita, não o anterior, o outro, acho que é o número 8, que o Guilherme postou, né, fez um comentário sobre tudo que aconteceu no Diário de Escrita 8, e daí ele falou que seria muito legal a ideia de a gente fazer um grupo de escritores pra gente se ajudar, né, quem tá escrevendo, quem quer começar a escrever, todo mundo poder se ajudar, tirar dúvidas, né, de repente sermos os primeiros leitores uns dos outros, né, das histórias que a gente tá escrevendo. Eu achei a ideia muito legal
tenho uma ideia de como isso pode ser feito, mas no comentário eu falei pra ele que até setembro não tem como eu pensar nisso, até o mês inteiro de setembro não dá. Mas depois dá pra sim a gente pensar nisso, eu trago aqui pra vocês um vídeo ou alguma sugestão, ou pedindo sugestões também de vocês, como vocês acham que seria legal fazer isso. Mas queria comentar aqui, não me deixem esquecer dessa ideia, porque eu achei ela muito boa. Pode ajudar todo mundo, né? Não só eu ajudar vocês, mas vocês também me ajudam. É isso. Oi, gente! Sexta-feira aqui. Não foi um dia muito bom em termos de quantidade de escrita. Eu escrevi 342 palavras. Eu não lembro se eu continuei. Não, eu escrevi um capítulo, um dos, né? Mas eu queria ter escrito uns 3. Nada que me impeça de continuar hoje, mas. Cachorro andando lá em cima. Ai, mas eu não tô. Não sei. Bom, tá. Escrevi. Escrevi pouco, mas escrevi. Isso é o que conta. Vamos ver se ainda sai alguma outra coisa hoje. Mas o que eu queria dizer pra vocês é que eu tinha mandado, eu acho que eu falei, não sei, que eu mandei pra feedback dos meus colegas. Agora não é nada oficial, mas eu e meus colegas combinamos que toda vez que alguém escrever alguma coisa, precisar de algum tipo de feedback ou algo assim, que a gente teria um lugar lá específico naquele fórum que a gente usa pro mestrado pra postar. E pedir o tipo específico de ajuda que a gente precisa. Ó, preciso de feedback nesse ponto muito específico aqui, ou querer dar uma olhadinha na escrita em geral, se tem muito erro e tal. N coisas, qualquer coisa. Então eu mandei, deu um pouco menos de 2.000 palavras só, que foi bem os primeiros 3 desses capítulos, 2 deles não estavam nem finalizados ainda, mas eu mandei dessa forma mesmo. Botei um contexto breve ali de por que eu tava mandando esses capítulos, o que que eram esses capítulos, e pedi feedback pra saber se a voz estava funcionando, né, a narrativa, porque é a narrativa de uma criança. E o que eu perguntei? Uma outra coisa, que eu não botei nome do personagem, porque eu quero que o leitor não saiba exatamente o que esse personagem tá fazendo ali por enquanto. Então, pedi esses feedbacks e tal. 3 pessoas me responderam, fiquei muito feliz. Uma delas me respondeu, me deu uma outra ideia, eu até anotei no post-it ali, tô olhando pra esse post-it, mas eu não acho que eu vá seguir com essa ideia. Eu acho que eu vou continuar com a ideia original que eu tô escrevendo. Outra das minhas colegas me falou algo valiosíssimo, porque eu comecei escrevendo esse personagem, essa criança, com 7 para 8 anos de idade. Ele faz aniversário em um dos capítulos, então, por isso. Mas ela falou assim, olha, as brincadeiras e a forma como tu tá descrevendo as percepções dele de mundo são de uma criança mais nova, de uns 5 anos. O que eu achei ótimo, porque, né, pode parecer totalmente irreal para alguém que conviva com crianças, o que não é o meu caso, por isso que eu fiz isso tão errado. Mas eu só mudei a idade dele, não foi nada que super afetou a peça, né, a escrita. E teve mais um outro comentário, umas coisas pontuais bem específicas, então mudei. Eu vou ter que mudar uns 2 pontos que eu acho que uma criança de agora 5 anos, 4 para 5 anos não seja um joguinho que ele vai ganhar ou algo que ele vai assistir, sei lá, tem que dar uma pesquisada. Esse foi o feedback, foi algo bem importante para eu pensar e é isso, mais ou menos. Eu já tô, assim, tranquila com o fato de que essa parte específica desse ponto de vista não vai somar 7.000 palavras, a não ser que me dê uma louca e um dos capítulos seja muito maior do que os outros, mas tô achando que não. Uma média tá entre 700 e 800 palavras cada capítulo, e esse aí ficou de 300. Mas, bom, por enquanto é esse. Esse é o feedback de sexta. Oi, gente. Hoje é domingo. E teríamos encontro do pessoal do mestrado agora, meio-dia, mas a maioria do pessoal não podia ir, então não rolou. Mas eu escrevi um pouquinho agora de manhã. E eu escrevi ontem. Eu não botei atualização aqui, mas eu escrevi 501 palavras ontem. Ok, tudo bem. Hoje de manhã eu escrevi 200 e
24, mas eu quero ainda terminar esse capítulo, que eu não tô vendo muito sentido nele, na verdade, então não sei muito como ele tá ficando, mas ok. Ainda é do ponto de vista da criança, não mudei. Tem mais um que vai ser bem curtinho, que é bem importante. E daí o último, que eu tinha esquecido. Eu tô em 44.100 e poucas palavras, né, num total. Então eu escrevi um pouco mais de 4.000. Quero que passe das 45.000 palavras com essa parte do enredo da família. E eu tava meio preocupada que não ia passar. Porque esse que eu tô escrevendo agora não vai ser muito mais longo. E o próximo, que eu falei que é importante, também não vai ser. Mas eu tinha esquecido que tem o capítulo final dessa parte aqui, que é extremamente importante. Eu tinha esquecido completamente dele, porque eu não anotei nessa minha lista aqui. Então eu vou escrever, não sei se hoje, talvez amanhã. Amanhã provavelmente vou pro café de novo, ver esse trabalho de lá. Tem outras razões pra ir pro café também. Mas essa é a atualização. Se eu escrever um pouquinho mais hoje, eu volto ainda hoje pra comentar sobre. Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje é segunda-feira, tô no café aqui escrevendo e eu consegui passar da marca das 45.000 palavras. Terminei a parte da escrita da família. Foi um capítulo bem complicado de escrever, o último, na verdade, apesar de não ter absolutamente nada de violência explícita. Mas foi bem legal. Agora eu tentei começar a escrever as cartas e não consegui ainda. Então dei uma pausinha pra ler um pouco. Mas é isso, tô feliz. Ontem eu escrevi quase 900 palavras no total. E hoje foram 600 e tanto. Não lembro exatamente quanto. Eu vou escrever mais um pouquinho hoje ainda. E é isso. Sexta-feira, dia 1º. E eu não escrevi nada de terça até agora. Coisas aconteceram e daí eu não escrevi, não tava com cabeça. Mas hoje eu quero retomar a escrita das cartas. Eu fiz uma listinha, né, de quais as cartas, que é a parte adicional do livro que eu tô fazendo. Então eu fiz uma listinha de mais ou menos o conteúdo geral das cartas, mas assim, tipo, uma frase, 2, 3 palavras, então eu não tenho grandes ideias. Mas eu vou tentar escrever uma ou duas hoje, ou terminar a primeira que eu comecei. E vamos ver como vai. Mas tô atrasada na cronograma. Hoje é segunda-feira, dia 4. E eu não tenho ideia de que tamanho tá esse vídeo, mas acredito que estou finalizando ele. Vamos lá. Faz uma semana que eu não escrevo nada. Nada mesmo. Foi uma semana pessoalmente ruim e isso afetou a escrita, mas tudo bem, já passou. Aí, domingo, eu tive o encontro que a gente tem todos ou quase todos os domingos com os meus colegas, né, da escrita. E assim, não foi um encontro super focado, né, em escrita e tal, foi poucas pessoas, mas foi legal. E daí eu defini, como eu tô muito perdida com essas cartas, né, que é essa nova parte do livro que eu também queria escrever, além da parte da família, que eu já terminei de escrever, que bom, no final da semana passada, no início da semana passada eu terminei. Eu decidi abandonar um pouco a ideia da carta. Tá bem difícil, não tá saindo, eu não sei porquê. E daí eu acho que eu já disse isso, eu sei o que eu quero pro final, né? O que eu preciso adicionar, como é que eu vou mudar o final do livro. Então eu já sei o que eu vou fazer, tem alguns detalhes que eu quero colocar, preciso reescrever umas partezinhas e adicionar mais coisa lá no fim. Portanto, eu defini que essa semana, de preferência entre hoje e amanhã, até quarta, eu quero terminar esse final, e eu espero que seja a última vez que eu reescrevo esse fim. E também, hoje, agora de manhã, eu tive uma conversa com o meu grupo das minhas colegas, né, da Julia Crouch. E daí eu também lembrei que tinha uma parte que eu poderia adicionar no início do livro, bem no primeiro capítulo,
que, já que se passa no Brasil, né, e a data que eu coloquei foi final de fevereiro, pode encaixar com o carnaval. Então eu acho que esse é um ótimo elemento de ambientação pro meu livro no Brasil. Então eu também vou trabalhar nisso. Super fã de carnaval que sou. Não, mentira, não sou. Mas eu acho que vai ser interessante, acho que vai ser divertido escrever. Então eu vou fazer essas duas coisas, eu espero que até o final dessa semana eu quero ter essas duas coisas completamente finalizadas. Eu acho que é bastante tempo pra eu finalizar isso. Quem sabe eu termino antes, tem mais coisa pra escrever ainda. Mas é isso. Daí ontem eu defini que essa semana... Na verdade, eu decidi que eu tenho 3 semanas, um pouquinho menos que isso ainda, pra terminar de escrever tudo que eu preciso escrever. E aqui eu tinha feito uma listinha que tá aqui do meu lado, ó. A primeira, então, é ambientação, as investigações de um dos personagens, as cartas que não tá saindo... Opa! E o final. Porque o da família não tava aqui, porque eu fiz essa lista depois que eu tinha escrito as partes da família. Aqui eu tava com uma lista de conteúdos que eu queria botar nas cartas, mas não saiu. Vai ficar aqui do lado, mas não vou fazer agora, pelo menos não. E daí, eu coloquei pra mim mesma que nessa semana, vou tentar, né? Vou tentar um dia de cada vez, porque não adianta dizer que eu vou ficar sentada na frente do computador escrevendo por 5 horas por dia, 10 horas por dia, que às vezes funciona, às vezes não. Eu quero fazer 3 momentos de escrita durante o dia, por 1h30 cada momento. Então eu pensei, vou começar das 10 da manhã às 11h30. Hoje já flopou, porque eu tive encontro com as minhas colegas, mas daí também foi, em parte, escrita, né? E pensar sobre e tudo, voltar um pouquinho pro ritmo, tentar voltar. Daí de tarde, das 2 às 3h30 também. E lá das 4 às 5h30, mais ou menos. Eu acho que é muito fazível, não sei se a palavra existe. Acontece que hoje o das 2 também vai flopar, porque eu lembrei que eu tenho compromisso fora. Mas assim, hoje um deles pelo menos vai sair, tá? Depois que eu voltar a escrever, ou agora na hora do almoço, vou ver. Então, é esse o meu plano. Porém, eu sei que eu já gravei várias coisas nas semanas passadas, anteriores, então eu tô finalizando esse vlog, esse diário de escrita. Não sei o quanto de conteúdo tem neste diário de escrita. Teve um comentário num dos primeiros vídeos do diário de escrita de uma pessoa que me pediu pra eu mostrar meu caderno do mestrado. E, como eu tenho muito orgulho desse caderno, eu vou mostrar pra vocês agora. Ele é assim. Eu fiz essa capa, esse é um caderno reciclado de propaganda. E daí eu fiz essa capa aqui, botei essa frase que eu gosto muito. Essa frase eu li na Biblioteca de Chicago numa viagem. Livros são um legado que um grande gênio deixa para a humanidade, que são entregues, né, de geração em geração como presentes para a posteridade, para aqueles que ainda não foram nascidos. Esta é a frase aqui, vou deixar aqui pra vocês. Então, eu fiz isso aqui só porque gosto de, né, coisas tipo do it yourself. Mas vamos lá. Então, fiz uma capinha. Eu não sou muito boa com essas coisas de, né. Aqui tem um projeto, acho que de algum trabalho. Isso aqui era o calendário bem do início do semestre, ali do primeiro ano, né. E assim, eu era bem organizadinha, tá? Aqui tem a lista dos professores. Esse início aqui é bem organizadinho. Aí, já fui escrevendo que coisas das aulas que eu tive, essas primeiras. Aqui a gente já teve o primeiro evento, então, as masterclass que a gente teve, eu sempre anotei num papel bem, tipo, enquanto eu tava ouvindo a pessoa falar, e depois eu passei a limpo, por isso está bonitinho assim. Frases que me marcaram, estão sempre escritas em detalhe, assim. E é isso. Aí eu assisti uma masterclass da Margaret Atwood. No site masterclass não teve nada a ver com mestrado, mas como tem a ver com escrita, eu juntei aqui.
Então eu escrevi bastante dessa Masterclass. Aqui foi outro evento, Bloody Scotland. Eu já falei desse evento em algum diário de escrita, eu acho. Enfim, gente, eventos, ó, post-its com ideias pro livro, lista de coisas pra fazer, isso aqui, alguns comentários sobre umas leituras, coisas sobre as partes lá que aconteceram no primeiro ano, assim, as aulas e tudo, porque a gente tinha que escrever um trabalho no fim do ano, e esse trabalho meio que seria uma redação pessoal sobre o nosso progresso. Então, por isso que esse tipo de comentário, assim, a cada parte me ajudava bastante. Então, gente, é isso. Aqui, ó, tinha comentários dos meus colegas sobre as partes que eu tava enviando. Isso, primeiro ano ainda, tá, gente? Então, a gente tinha essas... Aqui eram notas da tutoria que eu tinha com o professor. Ainda não era a Julia Crouch, eram os professores, os outros. Enfim, é tudo mais ou menos mesmo, mas tem um monte de post-it no meio do caminho. Aqui é outro comentário sobre essas partes das aulas. Aqui tem umas partes bagunçadas também, uns post-it aleatório com comentário em cima. Mais evento, mais masterclass, mais comentário dos colegas, mais tutoria, mais evento e notas de evento. Um desenho que eu tentei fazer de uma parte do meu livro da casa. Ano 2, começamos o ano, então eu fiz algumas anotações porque o esquema de aulas, entregas e tudo seria diferente do primeiro ano. Aqui tá bagunçado mesmo, tá só lápis, não passei limpo. Já aqui eu coloquei que a entrega do livro completo, 1º de setembro, tá chegando. Mais evento, masterclass e tudo. Mais evento. Tutoria, aqui não tá tão arrumadinho. Vocês viram que foi degringolando o negócio lá pro fim do mestrado, né? Mais tutoria, comentário. Esses são mais elaborados, né? Os comentários e as tutorias no segundo ano do que no primeiro. Aqui tá bagunçado mesmo, foi no evento... Esse foi no evento presencial de janeiro, então acabei escrevendo aqui mesmo, não deixei espaço pra passar limpo. Até porque o caderno estava acabando, né, gente? Tudo do evento. Questões, essa parte aqui eu já mostrei pra vocês. Perguntas que eu ia fazer pra Julia Crouch na tutoria. Enfim, listas que eu fiz de coisas que ainda tinha que fazer pra escrever e tal. Aqui... mais evento, mais tutoria, essa parte aqui. Os post-its, sempre post-its com notas, com detalhes, com perguntas. Aqui o último evento de maio, que a gente... Esse aqui eu passei ali, né? E aqui a gente teve uma conferência de autores que a faculdade oferece pra gente tirar várias dúvidas e tal, conhecer alguns projetos, algumas coisas. Então esse também está passado a limpo, bonitinho. E é isso, gente. Acabou o caderno. Tá bem acabando mesmo. Mas espero que tenham gostado. Espero que era isso que vocês queriam ver. Ou se interessou, não sei. Espero que sim. Então, é mais ou menos isso. Espero que vocês tenham gostado. Gostaram, né, de ver o caderno do mestrado, que tá quase no finzinho das páginas e tudo. Os meus sucessos na escrita e os meus insucessos na tentativa de escrita, né? Cada dia é um dia, né, gente? Quem escreve sabe, ou quem quer escrever já tá sabendo. Não é pra desanimar ninguém, tá, gente? Eu consegui escrever bastante coisa, eu consegui escrever 5.000 palavras numa semana. Isso quase nunca aconteceu, entendeu? Então, se esse ritmo aumentar um pouquinho nas próximas 3 semanas, vai dar tudo certo. Então é isso. Espero que tenham gostado. Deixem seu like, comentem, compartilhem. E até o próximo vídeo. Um beijão!